Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com muito mais do Santos para você ligadinho no canal. O Santos perdeu para o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Santos 0, Grêmio 1. Gol marcado ainda no primeiro tempo. Daqui a pouquinho vamos falar muito sobre o jogo, mas a grande realidade é que o resultado não mostrou aquilo que foi o jogo. O Santos merecia uma sorte maior na partida de hoje contra o Grêmio. Sai perdendo o Peixe no Campeonato Brasileiro, mas olha, tivemos pontos positivos, claro, também tivemos pontos negativos. Vamos comentar tudo sobre a partida aqui neste vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, final de jogo no estádio Alfredo Jaconi. O Santos perdeu na sua estreia 1-0, gol marcado pelo lateral João Pedro, ainda no primeiro tempo. E olha, até o momento do gol, o Santos era melhor. Aliás, o Santos foi melhor em grande parte da partida, teve boas chances de marcar gols com o Marcos Leonardo, com o Lucas Barbosa, teve outras possibilidades também no segundo tempo. E o Grêmio também chegou algumas vezes com perigo ao gol do goleiro João Paulo, que fez boas defesas no primeiro tempo, mas ainda na primeira etapa, uma jogada pela esquerda do Diogo Barbosa, no costado do Natan, bola cruzada, a zaga do Santos rebate, a bola sobra fora da grande área e o lateral direito João Pedro, de fora da área, bate forte, canto direito, baixo do goleiro João Paulo, o João Paulo muito adiantado, praticamente na marca do pênalti o João Paulo. Eu entendo que houve sim uma falha do goleiro do Santos no gol que deu a vitória para o Grêmio. Não dá para crucificar o João Paulo, mas é preciso ressaltar sim que houve uma falha do goleiro. João Paulo fez outras grandíssimas defesas na partida. O Grêmio poderia ter marcado outros gols na segunda etapa. O João Paulo fez grandes defesas, mas no gol, no meu ponto de vista, o João Paulo estava adiantado, estava mal posicionado. Era uma bola defensável de longa distância do lateral direito, João Pedro. Olha, o Santos, mesmo tomando o gol, continuou tentando o empate. E aí o Lucas Barbosa acaba se machucando, uma torção no tornozelo. O Hellmann, na entrevista coletiva, disse que preocupa bastante a contusão do Lucas Barbosa. Ele que já está fazendo tratamentos e, claro, está com o tornozelo inchado, vai passar amanhã por exames. E a torcida para que não seja constatado nada grave, de modo que não tenha a necessidade de uma cirurgia. O Lucas Barbosa é um jogador que tem sido muito importante, nesta evolução do Santos. O Santos hoje mostrou de novo uma evolução defensiva, a melhor partida do Natan com a camisa do Santos. O Felipe Jonathan fez uma partida ok, não comprometeu. Messias e Bauerman foram bem defensivamente. O Soares foi completamente dominado pela zaga do Santos. O Messias teve um erro que poderia ter custado mais caro ao Santos Futebol Clube, que foi o pênalti cometido em cima do Cristaldo. Um pênalti, uma entrada imprudente do Messias, Claro que a penalidade foi marcada de forma correta. Ele entra ali praticamente no tornozelo do jogador Cristaldo, o argentino Cristaldo, que fez uma partida de razoável para boa. Não é nada de espetacular o Cristaldo, hein? Preciso ressaltar isso também. O Soares mal, o Vina mal. Eu falava antes do jogo que o Grêmio não era nada disso e confirmo depois da partida que vi. O Grêmio é um time envelhecido, que teve como principal destaque na partida de hoje o Kahneman. O que jogou de bola o Kahneman hoje foi uma barbaridade. O goleiro Adriel também fez uma defesaça numa cabeçada do Eduardo Bauerman. Gostei também do Bitelo, que é o meio-campista do Grêmio. Agora, Cristaldo, Vina, Soares, na minha opinião, não jogaram essa bola toda para tanta mídia que se tem no Grêmio. O Santos poderia claramente ter empatado o jogo, até mesmo vencido. Perdeu muitas possibilidades. Por exemplo, o Marcos Leonardo, tecnicamente muito mal. É um jogador que tem sido bancado pelo Odair Hellmann desde o Campeonato Paulista. Se nós lembrarmos o Campeonato Paulista, o Leonardo ficou 7 partidas sem marcar gols e foi bancado no Campeonato Paulista
quase em todos os jogos. Isso custou caro para o Santos, porque além de não ter dado oportunidade para outros jogadores, o Santos acabou colecionando tropeços e ficando fora da primeira fase, aliás, da fase final do Campeonato Paulista. E agora, o Hellmann deixou o Marcos Leonardo mais de 100 minutos em campo, contando os acréscimos. O Leonardo não acertou nada. Não acertou passe, não soube fazer o pivô, não acertou finalizações, atrapalhou várias vezes o contra-ataque que estava sendo puxado ali e ele errou o passe. Então, tá na hora de poupar o garoto também. Se o jogador não tá mal, não há problema nenhum de tirá-lo e dar oportunidade para outro. Eu não sei qual que é o problema do Hellmann de não tirar o Marcos Leonardo durante a partida. Às vezes dá a impressão que tem até algo a mais por trás disso. É duro dizer isso, mas não é possível. O mundo todo tá vendo, tá enxergando que o Leonardo não tá bem. Que tá prejudicando o Santos coletivamente. Várias jogadas morreram nos pés do Marcos Leonardo e nada aconteceu. Então eu imagino quem está no banco de reservas acompanhando isso deve se sentir um péssimo profissional, né? Então o Hellmann, que armou bem o time, é preciso dizer isso, né? O Santos evolui. E claro que tem o dedo do Hellmann, não dá pra gente tirar o mérito do treinador. Defensivamente o Santos se postou muito bem, tanto contra o Botafogo de Ribeirão Preto como hoje. Eu acho que o Santos melhorou e claro tem mérito do Odair Hellmann, mas quando o Hellmann precisa mostrar personalidade, de mudar o time... Por exemplo, o Lucas Lima fez um jogo bom tecnicamente, mas cansou na segunda etapa. Tira o Lucas Lima rapidamente. Poderia ter colocado o Miguelito antes, poderia ter testado outras opções e não fez. O Bruno Mezenga foi entrar praticamente no final do jogo. O Miguelito entrou com 42, 43 do segundo tempo. Então, é esse tipo de situação que desagrada o torcedor santista, que claramente contesta o trabalho do Hellmann. Então, eu entendo que o Santos deveria, lá atrás, quando foi eliminado do Campeonato Paulista, ter repensado a permanência do Hellmann, não fez. Agora, falar em saída de treinador me parece algo sem sentido. O Santos perdeu uma grande oportunidade de pontuar. O Santos perdeu uma grande oportunidade de pontuar contra o Grêmio. Agora tem o Galo jogando na Vila Belmiro. Mas olha, o torcedor santista que começou a partida preocupado, eu acho que ele sai com uma expectativa melhor comparado àquela que ele estava quando começou a partida. O Santos tem mostrado evolução. E com as voltas de Soteldo expulso hoje de uma forma ridícula, né? Fez um grande jogo o Soteldo. Soteldo, é claro que perdeu a cabeça, ele não tem qualidade de marcação, o Soteldo. O Soteldo não sabe marcar. Soteldo e Ângelo não sabem marcar. E aí quando precisam marcar, quando precisa marcar, o Soteldo faz o que faz. O Soteldo não tem características para marcação. Então ele fez uma falta boba, tinha acabado de receber um cartão amarelo, faz uma falta para outro amarelo, acaba sendo expulso e prejudica o Santos durante a partida, né? Porque é um jogo que já era difícil com o Soteldo em campo, fica muito mais difícil sem o Soteldo e com um jogador a menos. E é claro que isso acaba atrapalhando o Santos. Agora, não é momento de caça às bruxas, Soteldo voltou muito bem, não se intimidou mesmo voltando de uma cirurgia muito séria, foi para cima, grandes dribles, grandes momentos do Soteldo. Agora, a bola passa de um lado, passa de outro e não tem ninguém para colocar a bola para dentro. O Soteldo não é um grande finalizador, como não é também o Ângelo. O Santos precisa de um jogador, de um centroavante que coloque a bola para a rede. Não dá para o Santos criar 6, 7 oportunidades de gol claras, né? E não ter um matador lá, não ter um finalizador. O Leonardo tem deixado muito a desejar e não é de hoje. Não é um jogador horroroso, está longe de ser um jogador... O Marcos Leonardo tem muito potencial, eu confio demais no Marcos Leonardo, agora não está bem. E quando o jogador não está bem, o que precisa fazer um treinador é poupar esse jogador para que ele não seja queimado pela torcida. E da forma que o Hellmann está tratando o Leonardo desde o Campeonato Paulista, ele está colocando o Marcos Leonardo na fogueira a cada jogo. Segura o garoto, coloca o Bruno Mezenga, coloca o David, deixa o Leonardo 2 jogos no banco, explica para o garoto por que ele está perdendo a vaga. Não tem que ter medo
de tirar o garoto. Então, eu acho que o Hellmann hoje acertou na forma que escalou o Santos, acertou na forma que organizou o Santos em campo, mas errou. Errou feio em manter o Leonardo em campo, em demorar nas mudanças, poderia ter colocado antes outros jogadores e não fez. Então, o Hellmann tem sim uma parte de culpa na derrota do Santos. Agora, o Santos dá uma amostra, dá um sinal para o torcedor que pode fazer um campeonato bom. Pode fazer um campeonato de bom nível e brigando realmente entre o 8º, 12º lugar, uma posição razoável. Vi praticamente quase todos os jogos aí do Campeonato Brasileiro na primeira rodada. O Santos é melhor que muito time aí, hein? O Santos é melhor que muito time aí individualmente e, claro, quando cresce coletivamente, dá a impressão ao torcedor que pode conseguir algo a mais. O Santos tem o Audax na próxima quarta-feira, na Copa Sul-Americana, Audax italiano, tem o Atlético Mineiro no sábado no Campeonato Brasileiro. O Santos que agora no Brasileiro tem um mini campeonato mineiro, hein? Atlético Mineiro, América Mineiro, 2 jogos em casa. E Cruzeiro ou no Independência ou no Mineirão. São estes os desafios do Santos Futebol Clube pela frente. É isso, meus amigos. Derrota, mas o Santos mostrou evolução. Isso é importante dizer aqui no Varanda Futebol Debate. Deixe aí nos comentários se você concorda com a minha análise, se você realmente percebeu evolução do Santos Futebol Clube. Eu acho que o Santos merecia uma sorte melhor na noite de hoje, jogando lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Um grande abraço, valeu galera, tchau!